Amado Pai, nós pedimos que ilumineis a nossa mente, amanseis o nosso coração, para que a gente possa fazer esse estudo, ampliando a nossa capacidade de percepção. Nós agradecemos o fato de estarmos melhorando a nossa pandemia. Vamos esperar que continue melhorando cada vez mais. Queremos pedir também pelas famílias que estão precisando de ajuda, principalmente aquelas que estão passando necessidade, que tiveram perdas em suas famílias, para que elas sintam o conforto do seu amor, tenham esperança na eternidade, e aqueles que estão sofrendo possam ser amparados por aqueles que são mais bem-aventurados. Nós pedimos também, Pai, que todos nós consigamos hoje assimilar os ensinamentos que serão avaliados e discutidos, para que a gente possa ter o nosso crescimento espiritual e alcançar a graça de fazer a sua vontade. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado a todo mundo por estar aqui com a gente hoje. A gente vai terminar hoje o documento 118, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser, e o Henrique falar pouco. E assim a gente vai depois começar o documento 119, que fala das auto-outorgas dos Micaéis, e logo entramos na vida de Jesus. Então, nós continuamos falando aqui do séptuplo e do último. Estamos no documento 118, item 10. Terminando 9, né? Terminando o item 9 desse documento, logo entramos no item 10. Acho que o item 10 é o último desse documento. Uhum. E aí completamos, então, a nossa jornada com o Supremo e o último, e o séptuplo. Nós já falamos outras vezes, o Supremo é o nosso Deus crescendo na experiência, conquistando a supremacia por meio da experiência. O último é aquele que, uma vez conquistada a experiência, vai nos ajudar a transcender o tempo para nos levar até o ambiente absoluto. O séptuplo é a deidade que está mais próxima de nós, uma combinação da deidade, que inclui o Pai, o Filho e o Espírito Infinito, os anciões dos dias, o Espírito Mestre, o Supremo e o nosso Micael. Então, o séptuplo, na verdade, é uma iluminação espiritual que nos acompanha desde aqui de onde nós estamos até a nossa chegada ao paraíso. Então, eu costumo dizer que o séptuplo é aquele que ilumina o nosso caminho para chegarmos até o Pai. Então, vamos lá, a Sussuzinha vai mostrar para a gente aí, então, onde nós paramos, compartilhar aí o documento e vamos lá. Vamos lá. Muito bem. Então, acho que hoje a gente consegue terminar o Supremo e o último, tempo e espaço. Esse documento, como a gente já falou antes, foi promovido por um mensageiro poderoso que permanece temporariamente aqui em Urântia. Todos os documentos do Supremo foram revelados por ele. Então, eu vou continuar da onde a gente parou na semana passada, mas vai dar para a gente entender direitinho. Na eternidade do passado, o Pai e o Filho encontraram união na unidade de expressão em torno do Espírito Infinito. Se na eternidade do futuro, os Filhos Criadores e os Espíritos Criativos dos universos locais do tempo e do espaço devessem alcançar uma união criativa nos reinos do espaço exterior,
O que essa unidade criaria como expressão combinada das suas naturezas divinas? Pode muito bem acontecer que estejamos para testemunhar uma manifestação até então não revelada da deidade última, um novo tipo de superadministrador. Tais seres, sendo a união do Criador pessoal ao espírito criativo materno impessoal e a experiência da criatura mortal e a personalização progressiva da ministra divina, englobariam prerrogativas únicas de personalidade. Bom, o pai e o filho, né, eles encontram essa unidade de expressão no Espírito Infinito. Quando o pai, no seu processo de autodistribuição, ele decidiu se desdobrar da Trindade do Paraíso em Pai e Filho, eles automaticamente se uniram depois numa expressão de unidade dos dois no Espírito Infinito, que é o que nós conhecemos como Espírito Santo, mas, na verdade, aqui no livro de Urântia, o Espírito Infinito é a filha do Espírito... o Espírito Santo é a filha do Espírito Infinito, que é a ministra divina. Então, o Pai e o Filho, eles se completam nesse Espírito Infinito, ao abrirem, desdobrarem a Trindade. Aqui eles estão especulando se na eternidade esses filhos criadores, que são os Micaéis, só para a gente lembrar, eles são uma progenie do Pai e do Filho Eterno. Então, todo Micael é um filho do Pai e do Filho Eterno. E os espíritos criativos, que são as ministras divinas dos universos locais do tempo, são filhas ou uma progenie do Espírito Infinito. O Espírito Infinito e o Espírito Criativo, eles têm uma progenie muito grande de seres criados quase que exclusivamente por eles, né? Então, só recapitulando aqui, porque acho que de repente fica confuso na cabeça de alguém aí, o pai e o filho, perdão, o pai, primeira pessoa da Trindade, e o Filho Eterno, segunda pessoa da Trindade, conjuntamente optaram por uma expressão deles no Espírito Infinito. Então, poderíamos dizer que criaram, mas não criaram porque o Espírito Infinito sempre existiu, mas seria um resultado dessa união do Pai e do Filho. Então, o Pai, primeira pessoa da Trindade, Filho, da segunda pessoa da Trindade, e Espírito Infinito, terceira pessoa da Trindade, eles têm toda uma ordem de seres descendentes que são criados por eles. Então, o Pai e o Filho Eterno, eles são os progenitores dos filhos criadores. Os filhos criadores são os Micaéis. Os Micaéis são os filhos perfeitos do Pai, com capacidade perfeita de criar e estabelecer os universos locais de uma maneira imperfeita. Então, eu já falei lá atrás, em algum momento, que o Pai não seria capaz de criar algo imperfeito. Então, ele criou um filho perfeito que tem essa capacidade de criar alguma coisa imperfeita e fazê-la evoluir. Então, esses filhos criadores, que são, então, filhos do Pai e do Filho, são aqueles que têm a condição de criar os universos locais dentro de cada superuniverso
onde acontece essa experiência evolutiva. Então, o Filho Criador, que são os Micaéis, no nosso caso, é o nosso Jesus. Nosso Micael, um Filho Criador, quando encarnado aqui na Terra, quando nasceu de Maria, ele ganhou o nome de Jesus. Mas ele é o Filho Criador e o Criador do nosso universo local. Esses filhos criadores, eles são designados para criar os universos locais e participam dessa criação juntamente com eles os espíritos criativos, também chamados de ministras divinas, que são filhas do Espírito Infinito. Então, um filho criador, filho do Pai e do Filho Eterno, ele juntamente com uma ministra divina, um espírito criativo, que é filha do Espírito Infinito, são os criadores dos universos locais. E aqui o que eles estão especulando é se alguma vez, num futuro, né, eles alcançariam, esses filhos criadores e o Espírito Infinito, uma união criativa nos reinos do espaço exterior. E que essa unidade poderia criar uma expressão combinada das suas naturezas divinas. Então, essa é a especulação, né? Quando a gente chegar a terminar esse mundo que nós estamos vivendo, chegarmos nessa perfeição que é esperada depois do processo evolutivo, que todos esses universos locais alcancem, quando tudo tiver em luz e vida, o que vai ser o futuro desses filhos criadores e dos espíritos criativos? Então, eles especulam justamente sobre o trabalho que esses seres estariam fazendo nos 4 anéis exteriores, onde a gente vai vivenciar a experiência da ultimidade, que é a transcendência do tempo. Então, eles falam aqui que pode muito bem acontecer que estejamos para testemunhar uma manifestação até então não revelada da deidade última. E fala, então, do último como um novo tipo de superadministrador. Então, tais seres sendo a união do Criador pessoal. União do Criador pessoal é o Filho Criador, o Micael, Jesus. Ao espírito criativo materno, ministra divina impessoal, e a experiência da criatura mortal e a personalização progressiva da ministra divina englobariam prerrogativas únicas de personalidade. Então, eles acham que essa união formaria uma nova personalidade com algumas prerrogativas únicas, né? Então, é uma especulação aqui do que poderia estar acontecendo lá. Então, terminado aqui, passamos para lá. E aí, o que vai acontecer? E esses seres poderiam encontrar-se no nível último, no sentido de que abrangeriam a realidade pessoal e a impessoal, combinando as experiências do Criador e criatura. Quaisquer sejam os atributos das terceiras pessoas nas trindades que funcionam, postuladas para as criações do espaço exterior, elas sustentarão com os seus pais criadores e suas mães criativas algo semelhante àquilo que o Espírito Infinito mantém com o Pai Universal e o Filho Eterno. Então, o Espírito Infinito, que é a terceira pessoa da Trindade, tem essa relação com o Pai e o Filho Eterno, e essa relação se traduz de uma forma que eles falam de espírito. Na verdade, essa terceira pessoa tem uma outra denominação que eles dão, que é de agente conjunto. E agente conjunto, ou Espírito Infinito,
É conjunto porque, assim, ele representa o pai e ele representa o filho. Ele tem parte dos dons do pai e parte dos dons do filho. E é também uma personalidade que simboliza a união do pai e do filho eterno. Então, nesse caso aqui, a união do nosso Micael combinado com a nossa ministra divina, transformariam as nossas experiências aqui de criador e criatura, juntamente com o nosso Supremo, numa coisa parecida com o que representa o Espírito Infinito para o Pai e o Filho, sempre olhando isso no nível desse ambiente do espaço exterior, né? Então, tudo isso aqui é uma especulação, não é uma afirmação. Eles nem sabem exatamente o que vai acontecer lá. É difícil para a gente. A Lilian está com a mão Isso. levantada. Quer falar, Lilian? Vou falar. Quero perguntar por que que a ministra divina, ela, acho que no outro texto, É impessoal. é, É isso? Eu também queria perguntar isso. aham, ali fala, deixa eu ver, porque uma hora ele fala ministra divina, e espírito criativo materno impessoal. Então, por que que a ministra divina é impessoal, enquanto que o Micael, o filho criador, é pessoal? Que na verdade, eu não sei. Eu não sei essa resposta. E eles falam aqui de uma personalização progressiva da ministra Isso. divina. É isso que eu queria perguntar. Eu realmente não sei, eu vou ter que estudar mais, porque estudei muito pouco, não me preparei para essa reunião. Não, eu pensei assim, Hum, pode ser que seja a questão, por exemplo, que a ministra divina nos dá a mente, né? E ela nos dá, vamos dizer assim, o sopro da vida, não é? Mas nós somos assim, ainda impessoais nessa hora. Então, será? Eu acho que não, Lilian, porque assim, quem que é impessoal? Na verdade, pré-pessoal é o nosso ajustador do pensamento. isso. Impessoal é um ser desprovido de personalidade, que para mim é uma surpresa isso daqui. Então, o agente conjunto, ele é o quê? Ele é pessoal, não é pré-pessoal, Ele é uma personalidade. ele é uma personalidade. Sim. O agente conjunto é uma personalidade. Eu vou olhar no inglês só para ver se está igual. Sim, mas tá igual. Tá? O Espírito Infinito, ele tem uma progenie muito grande de seres que são impessoais, não são personalidades. Eu não me lembro de todos eles agora, mas para mim é uma surpresa a questão da ministra divina, porque para mim ela seria pessoal também. Mas eu vou dar uma olhadinha, estudar, fazer o dever de casa. Obrigada, Henrique. E vou procurar, tá bom? Alguém tem alguma suspeita do que possa ser? Eu não. Não, alguém das outras pessoas. Sim, eu estou respondendo para incentivar os outros, para dizer que sabe. Também não. Tá bom, então vamos continuar? Vou arriscar perguntar. Então, fala. Jesus aqui, como o filho criador, como que é? Espírito criador, não é? É pessoal. E isso estaria ligado ao fato dele ter sido encarnado aqui e ter tido uma passagem? Não. O filho criador, que é um Micael, ele é dotado de uma personalidade. E ele, quando veio passar essa temporada com a gente, essa personalidade veio com ele, ou seja, ele sempre foi um ser pessoal, que tem uma personalidade.
A ministra divina, por alguma razão, eu não me lembro de ter visto em nenhum lugar. Um ser impessoal é aquele que está desprovido de personalidade, que não é uma persona. Então, é estranho. Para mim, o espírito criativo materno era uma pessoa. E aqui eu vou ter que estudar, depois eu respondo. Mas não tem a ver com a encarnação de Jesus, com a vida dele, a auto-outorga dele aqui na Terra. Isso, vamos continuar. Tá ajudando. O Deus, o Supremo, é a personalização de toda experiência no universo, a focalização de toda evolução finita, a realidade de toda criatura levada ao máximo, a consumação da sabedoria cósmica, a incorporação das belezas harmoniosas das galáxias do tempo, a verdade dos significados da mente cósmica e a bondade dos valores do Espírito Supremo. E Deus, o Supremo, no futuro eterno, irá sintetizar essas múltiplas diversidades finitas divinas em um todo único, experimentalmente significativo, do mesmo modo que elas estão agora existencialmente unidas em níveis absolutos na Trindade do Paraíso. Então, o Supremo, nós já falamos várias vezes, a experiência dele em algum momento vai culminar com a supremacia da conquista, do perfeccionamento e da estabilidade de tudo que a gente tem aqui no universo. Então, tudo bem. Ele, no final, tem a mestria completa de toda essa experiência que nós estamos vivendo aqui. E vai ser um legítimo representante de todas essas multiplicidades e diversidades finitas e divinas que a gente está vivenciando, né? Então, vamos lá. Alguém pode ler para mim agora? Eu posso. Por favor. Obrigada. A providência, as funções da providência. A providência não significa que Deus, para mim, que Deus haja decidido. Não, agora já consegui. A providência não significa que Deus haja decidido para nós sobre todas as coisas e adiantadamente. Deus nos ama demais para fazer isso, pois isso não seria nada menos do que tirania cósmica. O homem tem poderes relativos de escolha, e o amor divino não é um afeto de visão curta que mima e estraga os filhos dos homens. Aqui nós estamos falando, né, da providência divina, né? Aquela ideia de que sempre o nosso futuro está previamente pré-determinado, né? Então, de fato, existe uma providência, né? E um caminho traçado para cada um de nós por Deus, mas ele não decidiu por nós. Então, essas coisas a gente sempre tem a opção de escolha. Nós já discutimos isso, é uma escolha limitada, mas tem o poder da escolha, né? Então, Deus não nos obriga a passar por uma situação porque ele se compraz com isso. Ele não é um tirano. O Pai, o Filho e o Espírito, considerados como Trindade, não são o Supremo Todo-Poderoso, mas sem eles a supremacia do Todo-Poderoso não poderia nunca se tornar manifesta. O crescimento do Todo-Poderoso é centrado nos absolutos da factualidade e baseado nos absolutos da potencialidade.
Contudo, as funções do Supremo Todo-Poderoso encontram-se relacionadas às funções da Trindade do Paraíso. Então, nós discutimos já várias vezes sobre o crescimento, a evolução do Supremo. E nós sempre falamos que esse Supremo, esse crescimento, essa conquista da supremacia, da evolução do imperfeito para o perfeito, então, esse crescimento, essa expansão dessa deidade representa o preenchimento da potencialidade do absoluto. Nós falamos lá que o absoluto é um ser existencial, que sempre foi, é e será, e que tem todo o conhecimento acumulado, toda a sabedoria, tudo que nós já discutimos e sabemos dele. Mas ele nunca foi imperfeito. E essa experiência da evolução para a perfeição faz parte daquela potencialidade que é intrínseca ao absoluto, né? Então, o absoluto ele mas além de ser, ele tem um potencial. E esse potencial é de desenvolvimento dessa experiência. Tudo isso está contido dentro do próprio absoluto. Então, essa potencialidade ela está sendo factualizada, ela está acontecendo agora com a formação do Supremo. Então, quando a gente pensa nas deidades do paraíso, Pai, Filho e Espírito, que vocês também devem se lembrar, essas três pessoas, elas são, na verdade, quando unificadas, elas constituem a trindade do paraíso. Na condição de trindade, são as pessoas que conformam o absoluto da deidade. Não sei se vocês se lembram, lá atrás, o eu sou, nos desdobramentos dele, ele se desdobrou inicialmente em 3 absolutos. Então, o absoluto total se derivou em 3 absolutos. O absoluto inqualificável, que é a fonte de energia, toda a energia física e outras energias que sustentam a infinitude do eu sou, e também separou, então, o absoluto das deidades. O absoluto das deidades compreende a trindade, que, quando o absoluto da deidade se autodistribuiu, ele se autodistribuiu em Pai, Filho e Espírito Infinito. Então, essa distribuição de Pai, Filho e Espírito Infinito constitui 3 pessoas que unidas formam a Trindade, mas junto ali no absoluto da deidade, poderíamos dizer que tem, além do Pai, do Filho e do Espírito Infinito, um ser que estava ali, um embrião, que teria que ser ainda desenvolvido, que é o Supremo. Então, o Supremo ele é desenvolvido como parte do preenchimento dessa potencialidade do absoluto da deidade, e ele depende da trindade do paraíso para se formar, para se fazer dentro daquilo que ele está fazendo. Nós temos em nós a presença do ajustador do pensamento, que todos nós conseguimos compreender bem. O ajustador do pensamento é uma fração do Pai que tem a missão de nos guiar para o Pai, e é por isso que a nossa meta de destino é o Pai e é o paraíso. De outro lado, a Trindade é como se fosse o ajustador do pensamento do Supremo.
Então, a Trindade tem no Supremo a mesma função que o ajustador do pensamento tem em nós, mortais, de nos conduzir até o Pai. Só que no caso da Trindade e do Supremo, a missão é conduzir o Supremo até o absoluto da Deidade e completar, assim, esse potencial, fazer a plenitude do absoluto da Deidade. Então, é disso que eles estão falando aqui. Muito bem. Poderia parecer que no Ser Supremo, todas as fases da atividade do universo estariam sendo reunidas parcialmente pela personalidade dessa deidade experiencial. Em consequência, quando desejamos visualizar a Trindade enquanto único Deus, e limitamos esse conceito ao atualmente conhecido e organizado grande universo, descobrimos que o Ser Supremo em evolução é uma imagem parcial da Trindade do Paraíso. E descobrimos ainda que essa deidade suprema está evoluindo como síntese da personalidade da matéria finita, da mente e do espírito no grande universo. É exatamente a mesma relação que nós temos com o nosso ajustador do pensamento. Nós somos seres em evolução, sendo dirigidos e guiados por um ajustador do pensamento para completarmos a nossa supremacia. A mesma coisa acontece com o nosso Deus Supremo. Ele está sendo dirigido para completar a supremacia dele e alcançar o absoluto da Deidade, conduzido pela Trindade. Então, a nossa visão do Supremo é sempre uma imagem parcial dessa Trindade do paraíso, né? Como se ele não fizesse parte dela, ou uma parte diferente. Mas, na verdade, em algum momento, assim como nós vamos encontrar o Pai e alcançamos uma unidade de finalidade, o Supremo também encontra a Deidade e encontra uma unidade de finalidade lá no absoluto das Deidades. Vamos lá. Os deuses têm atributos, mas a Trindade tem funções. E a exemplo da Trindade, a providência é uma função, composta de um supercontrole, outro além do pessoal, do universo dos universos, estendendo-se desde os níveis evolucionários do sétuplo, sintetizado no poder do Todo-Poderoso até os domínios transcendentais da ultimidade da Deidade. Quando ele fala deuses aqui, ele está falando, por exemplo, de Micael? Quando ele fala deuses aqui, ele está se referindo a alguma deidade. Pode ser o Pai, o Filho, o Espírito Infinito, o Micael. Então, assim, todas essas deidades, eles têm atributos, né? Nós já discutimos algumas vezes do Pai conceder a personalidade, ser amor, o Filho é o Espírito, o centro da energia espiritual, e assim vai. Mas a Trindade, elas têm funções assim, que façam acontecer alguma coisa, tem um propósito de realização de alguma coisa. Então, os deuses nos dão os elementos, os atributos, a realização das coisas, do alcance de finalidade com esses atributos, observam ou seguem uma função pré-determinada, que é o caso, por exemplo, da nossa providência.
Então, a Trindade tem uma função em relação aos deuses. Ela representa a união do Pai, do Filho e do Espírito consolidados numa só coisa. E tem um propósito definido, uma função, que é fazer, por exemplo, com que aconteça essa experiência do eu sou, vivenciando essa experiência de perfeccionamento. Então, essas, assim, é um papel a ser desempenhado. A providência também é uma função, e a função dela é levar todos nós à luz e vida, a completar essa experiência, né, do supercontrole, além do pessoal. Então, assim, é um plano traçado que, de alguma maneira, vai acontecer. Isso não quer dizer que todas as personalidades vão se submeter a esse plano em função do livre-arbítrio, mas eles funcionam como um caminho, como uma meta de destino, como uma maneira para fazer as coisas acontecerem, né? É como se fosse uma estrada. Então, os deuses são os pilotos, e essa estrada tem que ter uma função, é um caminho para ser seguido. Pode ou não ser seguido. E aí eles falam aqui que vai desde os níveis evolucionários do sétuplo, né, que está sintetizado no poder do Supremo Todo-Poderoso, até os domínios transcendentais da ultimidade da deidade. Então, assim, se a gente pudesse expressar isso de alguma forma, é aquela ideia que Deus tem o poder de ver o final a partir do início. Por quê? Porque ele já traçou essa meta de destino para esse propósito que ele determinou aqui. Então, a chance desse plano de Deus não dar certo é zero. Vai acontecer, porque esse plano ele está pré-determinado e tem tudo organizado para que aconteça assim. Não só no nosso ambiente finito de supremacia do Supremo, como também no domínio da transcendência do tempo, que é a vivência da ultimidade da deidade. Isso vai acontecer. Isso não quer dizer que todos os elementos partícipes desse processo vão chegar lá. Muitos vão ficar pelo caminho porque não querem, exercendo o seu livre-arbítrio, chegar nessa totalidade do plano que o Eu Sou traçou para todos nós. Mas é a função da providência. A providência é isso, está tudo determinado e vai acontecer de alguma forma. Então, assim, essa explicação foi bem boa, mas só para resumir um pedacinho. Toda vez que falar em deuses, a gente tem que ler como deidades, Sim. Certo? Sim. E quando falar Deus, Deus é o absoluto Deus único. é o Pai, quando ele não está definido, ou o absoluto único, o eu sou. No anterior ainda ali, tinha ali essa expressão, supercontrole, outro além do pessoal. Eu posso entender aqui que é o supercontrole, inclusive das coisas do material? Sim, porque né? Assim, vocês já ouviram falar isso, a gente olha para o cosmos, aqui, o universo dos universos, e a primeira coisa que uma pessoa razoavelmente inteligente pensa é, nossa, tem uma mente controlando tudo isso que está aí, né? Porque como que os planetas, os astros não se chocam, como que existe essa rotação, enfim, toda essa organização do espaço, que é justamente, né, o controle, o supercontrole, que envolve toda essa energia física, né, de tudo que está aí.
Então, vai muito além das questões meramente pessoais. A gente sempre tem que pensar que a energia física é o elemento que propicia o nosso meio ambiente, o nosso desenvolvimento. São os recursos que nós usamos para manifestar a nossa presença, o nosso domínio, enfim. Então, esse meio físico, ele é necessário, ele faz parte, essa energia faz parte do eu sou. E é por isso que nós temos que aprender a dominar a energia, né? Porque, de outra forma, essa energia toma conta da gente. Então, é preciso que essa energia toda esteja subordinada a uma mente. E que a mente exerça o poder para controlar essa energia. Porque senão não tem como organizar toda essa base física que todos os seres vivem. Os ensinamentos, o livro nos conta que os espíritos vivem em ambientes materiais. Eles não é uma matéria igual a essa nossa, mas eles vivem em ambientes materiais. Então, essa energia física faz parte dos espíritos. O próprio corpo espiritual é uma energia espiritual, é uma energia física. Então, também faz parte de todo esse processo. A gente, quando perder essa matéria, esse corpo que nós estamos, nós vamos ganhar um corpo mononcial, que também é uma energia física. E quando a gente sair do corpo mononcial, nós vamos ter um corpo espiritual, que também é uma energia física. Então, a mente sempre vai exercer o domínio sobre a energia física. E esse é o desafio que nós temos que vencer, né? Então, por isso que existe todo esse ambiente físico, que é uma das 4 energias, e é a mais grosseira e a mais difícil de ser dominada e de ser subjugada pela mente, né? Esse é o nosso desafio. Obrigada. Deus ama cada criatura como uma criança sua, e esse amor abriga cada criatura em todo o tempo e na eternidade. A providência funciona considerando o todo e lida com a função de qualquer criatura, naquilo que essa função se relaciona com o total. Uma intervenção providencial em relação a qualquer ser é indicativa da importância da função daquele ser, no que concerne ao crescimento evolucionário de algum total. Esse total pode ser toda a raça, toda a nação, todo o planeta, ou mesmo um todo ainda mais elevado. É a importância da criatura na sua função que ocasiona a intervenção providencial, não a importância da criatura como pessoa. Então, aqui é aquilo que nós estávamos falando agora há pouco. Então, essa meta de destino do eu sou, essa meta de preenchimento dessa experiência de perfeccionamento, ela vai acontecer. Não importa o que a gente queira que aconteça. A meta de destino traçada pelo eu sou, e neste caso a providência, vai acontecer. Nós vamos alcançar essa meta de perfeccionamento e de luz e vida. Mas quem que vai alcançar isso? É o todo. A parte vai alcançar se escolher fazer parte do todo. Então, o que o revelador está dizendo aqui? Olha, a gente tem que ter sempre em conta que Deus ama cada criatura como uma criança sua. Então,
o desejo de Deus é individualizado em cada um de nós, ele nos ama profundamente e ele deseja muito que nós façamos parte desse todo que ele construiu para nós. Então, mas essa providência de Deus e a própria misericórdia de Deus, ela está vinculada à totalidade. Então, apesar de nos amar cada um de nós como indivíduos e como se nós fôssemos únicos, esse amor de Deus e essa compaixão e essa providência dele fica sempre limitada em favor do todo. O Pai nunca vai fazer qualquer coisa que coloque em risco o todo, mesmo que ele tenha que abrir mão de um de nós. Então, por quê? Porque se ele colocasse em risco o todo por um de nós, o que ele estaria fazendo? Ele estaria deixando de amar a todos os outros. Então, por amar a um e favorecer a um, ele deixou de amar a todos os outros. E isso não seria certo e não seria justo. Então, aqui, por isso que está bem claro aqui, olha, esse favorecimento, essa condescendência, esse crescimento que a gente experiencia com a compaixão, a misericórdia e o amor de Deus, ele acontece assim e, de fato, é individualizado enquanto a totalidade ou o todo não está sendo comprometido. E é por isso que todo aquele que não quer fazer parte desse plano, não por uma escolha de Deus, mas por uma escolha individual, acaba sendo rejeitado, acaba sendo extirpado desse processo, acaba sendo excluído desse todo. Então, é isso, a importância da criatura na sua função que ocasiona a intervenção providencial e não a importância da criatura como pessoa. Então, se nós, na nossa função, estamos inseridos nesse todo, nós vamos ter, então, a benevolência do Pai, o amor do Pai. Mas não nós, enquanto pessoas, excluídos desse todo, sem função. Nós temos que ter essa função. Pode também se ler de um outro jeito, porque aqui fala assim, ó, uma intervenção providencial em relação a qualquer ser é indicativa da importância da função daquele ser no que concerne ao crescimento do todo. Esse total pode ser a raça, a nação, o planeta ou mesmo o todo ainda mais elevado. Então, assim, vai haver a intervenção divina, vai haver a providência divina, vai agir se aquela pessoa for importante para a evolução do todo, é isso? Então, lembra, nós estávamos falando lá atrás de Deus, das deidades, e o papel das deidades, e estávamos falando, por exemplo, a Trindade e a providência é uma função. Isso. Então, essa função, o que é? Essa função é fazer acontecer alguma coisa. Isso. Então, é assim, a meta de destino, o caminho que vai acontecer de qualquer forma. Então, enquanto pessoa, enquanto indivíduos, a deidade nos ama e nos individualiza. Mas, enquanto pessoas, nós temos valor para a Trindade e para a providência se nós exercemos uma função. E qual é a função? Exercer a vontade do Pai e ser parte do todo. Se a gente não tem essa função, a gente não serve para a providência, a gente não serve para a Trindade. Sim, talvez eu esteja entendendo errado, mas, por exemplo, quando eu digo assim, eu preciso da ajuda da providência divina, o que eu entendo quando eu leio isso é assim,
Eu vou rezar para Deus, eu vou orar e eu vou pedir, eu preciso da ajuda da intervenção divina aqui, da providência divina aqui. Só vai acontecer essa intervenção divina, essa providência vai atuar só se eu for uma peça importante para que o todo cresça. Se for uma coisa única para mim, a providência não vai atuar. Não vai atuar. Se for para elevar o todo, a providência vai atuar. É se isso? for egoísta, não vai funcionar. Sim, mas se for para o todo, para o benefício do todo, sim, vai atuar. Se for em favor de todos, sim. Uhum. Agora sim. Então, tem que ter uma função. A função é participar desse todo, desse processo. Essa é a função. Se for para o crescimento do todo, sim, acontece. Isso. Contudo, como pessoa, o pai pode, a qualquer momento, interpor uma mão paterna na corrente de eventos cósmicos, e tudo de acordo com a vontade de Deus, em consonância com a sabedoria de Deus e motivado pelo amor de Deus. Então, de novo, aqui a deidade é sempre aquela que individualiza a pessoa. Então, o pai vai sempre nos tratar como um filho, que ele ama e consegue identificar e individualizar. Ele sempre vai estar com a mão estendida, tentando fazer com que a gente chegue até ele e nos recuperar. Mas não é a mesma coisa com a Trindade ou com a Providência. A Trindade e a Providência vão sempre ser inexoráveis. Essa corrente do destino, essa meta de destino, ela vai acontecer. Nós podemos ser recuperados pelo nosso Pai para nos reinserir nesse processo, na medida em que Ele nos perdoa, com a sua misericórdia, Ele está sempre ali nos guiando e nos acompanhando, tentando fazer com que a gente acorde e a gente exerça a função que a gente tem que fazer. Então, mas esse não é um trabalho da providência nem da Trindade. Esse é quem faz atributo do Pai. Esse é um atributo do Pai. Esse amor dele, pessoal. A providência não exerce um amor e uma individualização. No entanto, o que o homem chama de providência, muito frequentemente é o produto da sua própria imaginação, da justa posição fortuita das circunstâncias ao acaso. Há, contudo, uma providência real e emergente no reino finito da existência do universo, uma correlação verdadeira que se atualiza das energias do espaço, dos movimentos do tempo, dos pensamentos do intelecto, dos ideais de caráter, dos desejos das naturezas espirituais e dos atos volicionais propositais das personalidades em evolução. As circunstâncias dos reinos materiais têm uma integração finita, final, nas presenças interligadas do Supremo e do Último. Então, essa evolução material, a parte física do universo, dos universos, ele vai acontecer de qualquer forma, é uma coisa inexorável, está no controle das deidades. E é resultado de uma providência, de um plano divino que vai ser alcançado. As outras coisas dependem muito de cada um de nós. Aí a gente sempre tem que tomar cuidado, porque o que nós chamamos de providência é como aquela questão do destino. Nós estamos predestinados a uma determinada coisa, e não é assim. Nós não temos um destino traçado. Nós temos uma providência traçada, que a gente pode até
confundir com destino, onde a nossa meta e o caminho é chegar no paraíso. E nós vamos, sim ou não, aceitar esse plano para chegar no paraíso. Claro que cada um de nós vai ter as suas intercorrências nesse percurso. Essas intercorrências podem variar de pessoas para pessoa, mas a meta de destino, a providência é a mesma, é percorrer esse caminho até chegar lá no destino final. Essa é a existência real disso daí, né? E não é que o pai fala assim, não, você vai ter que ter um acidente de carro. Isso não está escrito no nosso plano. Não está escrito que nós vamos casar com a Maria ou com o Pedro. Isso é uma escolha nossa. A meta de destino, a providência você deve fazer escolhas para chegar ao paraíso. Essa é a providência. Nós vamos viver desafios na nossa meta, na nossa vida material, e vamos ter que superar essas metas. Esses desafios, embora alguns deles até sejam colocados em determinadas circunstâncias pelos seres que estão nos guiando, são para a nossa elevação e nosso aprendizado. Não para que a gente experiencie o sofrimento, mas para que a gente tenha uma elevação espiritual. Em outras oportunidades, eu já falei, muitas vezes nós reclamamos porque tudo acontece com a gente, nós somos vítimas. E a gente tem uma dificuldade muito grande de enxergar os desafios que nos são colocados como possibilidades de superação e possibilidades de aprendizado. Então, esse que é o problema. Então, a gente acaba confundindo sempre destino com providência. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Os desafios, eles acontecem para todo mundo. Cada um tem um desafio diferente. E alguns parecem ter um sofrimento maior e outros um sofrimento menor. Mas a verdade é que todos nós temos desafios a serem superados. Então, vai acontecer. À medida que os mecanismos do grande universo vão perfeccionando-se até o ponto de uma precisão final por meio do supercontrole da mente, a mente da criatura se eleva à perfeição da realização da divindade por intermédio da integração perfeita com o espírito, e à medida que o Supremo emerge. Consequentemente, como um unificador factual de todos esses fenômenos do universo, a providência torna-se, desse modo, cada vez mais discernível. Exatamente. À medida que a gente vai chegando à luz e vida, a gente consegue visualizar cada vez mais que esse plano de Deus está dando certo e que ele vai acontecer. À medida que a gente vai evoluindo, não tem como não perceber que as coisas que Deus planejou para o cosmos vão alcançar a sua meta de destino. Que bom. Algumas das condições espantosamente fortuitas que prevalecem ocasionalmente nos mundos evolucionários podem ser devidas à presença gradativamente emergente do Supremo, a antecipação de suas atividades futuras no universo. A maioria dos acontecimentos que um mortal chamaria de providencial não o é. O seu julgamento de tais questões é bastante prejudicado pela falta de uma visão mais penetrante dos verdadeiros significados das circunstâncias da vida. Muito daquilo que um mortal chamaria de boa sorte poderia ser realmente má sorte.
O sorriso da fortuna, que concede riqueza e lazeres, não merecidos nem conquistados, pode ser a maior das aflições humanas. A crueldade aparente de um destino perverso a acumular atribulações sobre um mortal sofredor pode, em realidade, ser o fogo temperador que esteja transmutando o ferro doce da personalidade imatura no aço temperado do caráter real. Então, aqui, a gente estava falando disso agora há pouco. A gente fica olhando nas circunstâncias que envolvem a nossa vida e a gente acha que Deus privilegiou alguns e prejudicou a outros, como se ele fosse capaz de favorecer um e em detrimento de outro. Então, essas condições do destino que nós chamamos, nem sempre estão alinhados com a providência divina. A providência divina sempre nos leva ao paraíso. O destino, não necessariamente. Então, o fato de você ter conquistado, por exemplo, uma fortuna sem merecimento, pode ser a maior das suas aflições, porque muitas vezes a pessoa que vive uma fortuna sem merecimento provavelmente incorre num pecado de egoísmo, de não experienciar a evolução espiritual como deveria ser. Não porque é rica, mas porque conquistou aquilo sem merecimento. Então, esse tipo de situação muitas vezes leva esse indivíduo, essa personalidade, a terminar a sua vida aqui quando morrer, não ter uma continuidade. Então, aparentemente, desfrutou de um destino agradável, bonito, tentador, mas, na verdade, um destino curto, né? Enquanto que alguém que foi submetido a muito sofrimento, de repente pode alcançar a vida eterna pelo crescimento espiritual provocado por esse sofrimento. Não tem que ser necessariamente assim. Não quer dizer que a pessoa, porque ela é rica ou porque ela tem melhores condições materiais, não tenha oportunidade de uma meta de destino, de uma providência. Mas tem a ver com o fato de que Deus não escolheu essas situações de forma individual para cada um de nós. Esse é o resultado do meio ambiente onde nós vivemos, que, de certa forma, acontece de uma forma fortuita, né? Então, assim, a gente vê aqui na formação dos planetas, por exemplo, quando se formou o planeta Terra, por muito tempo os portadores, os físicos, os diretores de energia e potência, não tinham certeza de que isso aqui ia ser um planeta que pudesse ser habitado. Então, existe uma evolução natural que é resultado da providência divina, que vai fazendo com que a coisa evolua naquela direção. Mas o poder de influência desses seres na evolução do cosmos, ele é meio limitado, eles não têm capacidade de interferência total. Então, aqui, quando acontece um tsunami, não é um negócio provocado por Deus, é um resultado de uma acomodação da natureza, que o nosso planeta ainda está se formando. Algum dia ele vai alcançar a estabilidade dele, então ele ainda está em formação, e aí nós não teremos mais tsunamis. Então, o tsunami não é um evento provocado por Deus para destruir a vida de milhares de pessoas que são afetadas por aquele tsunami. Isso é uma consequência natural
da estabilização do processo que está em andamento, está em envolvimento. Mas, apesar disso, existe um certo controle. Os diretores de potência estão lá para impedir, por exemplo, que um planeta como o nosso se choque contra um outro planeta, para evitar a destruição da humanidade. Então, existe uma providência cuidando para que esse casuísmo, esse acidente, não seja grave a ponto de exterminar uma civilização. Eles têm até um plano de evacuação se essa emergência existisse. Mas então existem os acidentes do tempo. E esses acidentes do tempo, esses acidentes da evolução, eles se aplicam a cada indivíduo também. Não é Deus que falou assim, não, esse aqui vai nascer rico, aquele ali vai nascer pobre. Esse é um resultado das circunstâncias da nossa evolução, né? Então, acho que a diferença de providência e de casuísmo e de destino está aí, não é que é uma coisa pré-determinada. A providência está ali no interesse do todo, e como já foi discutido aqui. Então, esse todo vai evoluir e alcançar a sua meta de destino. Pelo caminho, vão ficar muitos, mas a providência está ali cuidando para que esse todo seja bem sucedido. E a providência para cada um de nós caminha nessa direção de nos levar e nos unir ao todo. Então, mas nós temos o livre-arbítrio de não participar disso daí. E contamos individualmente com o amor do nosso Pai, a misericórdia dele, para sempre tentar nos recuperar de forma que a gente seja colocado no caminho dessa providência. Mas nós podemos não aceitar. Eu não sei se a gente consegue perceber, né, a diferença de providência e daquilo que nós acreditamos que é um destino, que é... Então, não é. O destino nosso é chegar no paraíso. O que acontece no meio do caminho são acidentes de percurso. A nossa providência, a providência é nos levar até o Pai. Tudo que tem no meio do caminho são acidentes de percurso. Não é um destino previamente traçado. A Lúcia acho que estava com a mão levantada, mas não tenho certeza. Lúcia? Ela foi beber uma água. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Bem-vindo, Flávio. Bem-vindo, Flávio. Bem-vinda, Jéssica. Jéssica, bem-vinda. Tânia. Uma providência há nos universos em evolução que pode ser descoberta pelas criaturas apenas à medida que elas houverem alcançado a capacidade de perceber o propósito dos universos em evolução. A capacidade completa para discernir os propósitos do universo é igual ao completar evolucionário da criatura e pode, por outro lado, ser expressa como realização do Supremo dentro dos limites do presente estado incompleto dos universos. Então, à medida que a gente vai crescendo e evoluindo e ganhando mais experiência, mais discernimento cósmico, né, a gente consegue compreender melhor o plano de Deus, compreender melhor a natureza evolucionária e a formação desse tudo. Umas vezes eu já falei, toda essa experiência que nós estamos vivendo, o universo dos universos, com tudo que nele existe, é um organismo vivo, é um feto em formação, que algum dia vai estar completo. E isso inclui tudo que tem na natureza, a formação dos planetas, a evolução desses planetas, o equilíbrio deles, e a evolução dos mortais, até chegar no mundo de luz e vida. Então, algum dia,
tudo isso vai estar completo e vai estar formado. E é lógico, a gente tem uma percepção melhor desse propósito da providência à medida que a gente consegue compreender esse plano evolucionário do Pai e consegue enxergar esse todo. Enquanto o nosso mundo é o nosso umbigo, fica difícil, a gente não consegue ter essa visão. Nós ficamos preocupados por que meu carro bateu, por que Deus traçou essa meta de destino para que eu tivesse que ter esse problema de doença, ou meu pai, minha mãe, o meu filho que morreu, ou não foi Deus que fez isso. Isso é um acidente de percurso que faz parte do nosso processo evolucionário. Então, a gente só consegue entender isso quando a gente chega num estágio de desenvolvimento que tem essa visão do plano de Deus, né? O amor do Pai atua diretamente no coração do indivíduo, independentemente das ações ou reações de todos os outros indivíduos. A relação é pessoal, o homem e Deus. A presença impessoal da Deidade, o Supremo Todo-Poderoso e a Trindade do Paraíso, manifesta consideração pelo todo, não pela parte. A providência do supercontrole da supremacia torna-se crescentemente aparente em partes sucessivas do progresso do universo, na realização dos destinos finitos. À medida que os sistemas, constelações, universos e superuniversos tornam-se estabelecidos em luz e vida, o Supremo emerge cada vez mais como um correlacionador significativo de tudo o que está acontecendo, enquanto o último gradativamente emerge como o unificador transcendental de todas as coisas. Aqui de novo está essa colocação da nossa relação direta com o Pai, né? Que está sempre ali do nosso lado, sempre disposto a nos receber de braços abertos, né? E a nossa relação com o Supremo, que ainda não está completo, e que está o Supremo para estar completo, e isso é fácil da gente entender, ele depende do todo. Enquanto tiver uma partícula do universo dos universos que não estiver perfeita, o Supremo Todo-Poderoso não estará completo. Então, é fácil a gente entender a busca do Supremo Todo-Poderoso pela perfeição do todo. E é fácil entender por que essa meta de destino não pode sustentar aqueles que não querem participar dela, né? Então, é por aí. Nos começos, em um mundo evolucionário, as ocorrências naturais de ordem material e os desejos pessoais dos seres humanos frequentemente parecem antagônicos. Muito daquilo que acontece em um mundo em evolução é bastante difícil para o homem mortal compreender. Frequentemente, a lei natural é aparentemente cruel, sem coração e indiferente a tudo o que é verdadeiro, belo e bom, segundo a compreensão humana. À medida, porém, que a humanidade progride no desenvolvimento planetário, nós observamos que esse ponto de vista é modificado pelos fatores seguintes. 2 pontos. A ampliação da visão do homem, o entendimento crescente do mundo no qual ele vive,
a sua capacidade ampliada de compreensão dos fatos materiais, do tempo, as ideias significativas do pensamento e os ideais valiosos de discernimento espiritual. Enquanto os homens mantiverem como padrão de medida apenas o escalão da natureza física das coisas, eles não poderão nunca esperar encontrar a unidade no tempo e no espaço. É aquilo que eu estava falando agora há pouco, né? O tsunami que vai lá e destrói uma região, a gente acha que aquilo foi um ato provocado por Deus. Não é. Aquilo é um acidente próprio da evolução da natureza, na busca do equilíbrio, na busca da harmonia para alcançar a perfeição. E aquilo, evidentemente, provoca, num determinado momento, uma destruição. Mas essa destruição é uma destruição material só, ela é uma destruição que não destrói nem aos indivíduos, porque os indivíduos, se tiverem feito as escolhas corretas, mesmo aqueles que perdem as suas vidas, deixam de existir nesse mundo, mas continuam existindo no caminho e na meta para chegar até Deus. Então, para Deus, nenhum homem deixa de existir porque ele perdeu a sua vida, né? Então, a gente, às vezes, fica muito fixado nesses acidentes do tempo, nessas catástrofes, nessas desgraças que acontecem, e nós achamos que aquilo ali é o fim do mundo e que Deus não poderia permitir isso. Mas se a gente tem que evoluir e o mundo tem que alcançar o seu equilíbrio, a sua perfeição, inclusive nas coisas materiais, elas não poderiam, esses acidentes não poderiam deixar de acontecer, porque para que isso não acontecesse, seria necessário que o Pai, que Deus, criasse tudo isso já de forma perfeita, como ele criou a Vona. Se assim fosse, essa experiência de perfeccionamento e de evolução não existiria. Então, a experiência não estaria acontecendo. Então, quando a gente consegue ter essa compreensão de que esse é um processo evolutivo, que se desenvolve dessa forma, porque esses acidentes são necessários ao perfeccionamento, para que a gente alcance a nossa meta final de destino, quando a gente consegue ter essa compreensão e essa visão, todas essas coisas para nós ficam muito mais claras e muito mais tranquilas. Tá? O controle crescente de mestria do homem, a acumulação gradual do conhecimento das leis do mundo material, os propósitos da existência espiritual e as possibilidades da coordenação filosófica dessas duas realidades. O homem selvagem era impotente diante dos massacres causados pelas forças naturais. Era servil diante do domínio cruel de seus próprios medos interiores. Aqui, de novo, o nosso controle sobre a energia física, né? A gente sempre tem dificuldade de entender e controlar a energia física. O homem é semi-civilizado, está começando a destravar a reserva de segredos dos reinos naturais. E essa ciência está lenta, mas efetivamente destruindo as suas superstições, enquanto ao mesmo tempo está provendo uma base factual nova e ampliada para a compreensão dos significados da filosofia e dos valores da verdadeira experiência espiritual. O homem civilizado alcançará algum dia uma mestria relativa das forças físicas do seu planeta.
o amor de Deus irá jorrar efetivamente do fundo do coração, como o amor nutrido pelo seu semelhante, e os valores da existência humana estarão aproximando-se dos limites da capacidade mortal. Então, nós somos semi-civilizados, né? Uhum. Isso. Vamos chegar lá. A integração do homem ao universo, o crescimento do discernimento humano, mais o aumento da realização experiencial humana, trazem maior harmonia com as presenças unificadoras da supremacia, a trindade do paraíso e o ser supremo. E é isso que estabelece a soberania do Supremo nos mundos há muito estabelecidos em luz e vida. De fato, esses planetas avançados são poemas de harmonia, quadros perfeitos na beleza da bondade concretizada, alcançada por intermédio da busca da verdade cósmica. Estou dando risada porque... Ai, Jesus! A gente está longe, né? Que inveja, que inveja! E se tais coisas podem acontecer em um planeta, então coisas ainda maiores podem acontecer a um sistema e às unidades maiores do grande universo, na medida em que elas também alcancem um estabelecimento que indique os potenciais máximos do crescimento finito. E é por isso que eles falam também, quando vai falar dos mundos em luz e vida, que a gente, quando chegar perto disso, a gente já vai achar que está no paraíso, né? Está longe do paraíso, mas a gente já vai, comparando com o que a gente tem hoje, a gente vai achar que está no paraíso. Para nós, o primeiro mundo da mansão, já é... Eu quero ficar, é aqui. É isso mesmo. Em um planeta dessa ordem avançada, a providência tornou-se um fato. As circunstâncias da vida encontram-se correlacionadas, mas isso não acontece apenas porque o homem chegou a dominar os problemas materiais do seu mundo. É também porque ele começou a viver de acordo com a tendência dos universos, porque ele está seguindo a trajetória da supremacia para alcançar o Pai Universal. Que bonito a foto, combinou bem isso. Uhum. A gente algum dia vai entender que nós somos cidadãos do cosmos. Cósmicos. E que nós fazemos parte desse plano maravilhoso de Deus. A gente, quando fala de energia física, a gente fica pensando só em coisas materiais físicas, mas, na verdade, a energia física implica no relacionamento das personalidades também, né? E no cuidado com a natureza, no cuidado com o planeta, na sustentabilidade da nossa existência como seres que participam de um meio ambiente. Então, é a eliminação da fome, não a igualdade dos homens, mas a oportunidade e o direito dos homens terem a oportunidade de lutar por conquistas, por coisas boas, o direito de serem bem cuidados, de serem bem tratados por todos nós, que temos todos a serviço do homem. E é por isso que muitas vezes a gente fala, né, que o que vai mudar o mundo não é tanto a esmola que a gente dá. Isso é importante, porque ajuda a nos mudar a nós mesmos. Mas o que muda o mundo é essa consciência cósmica, essa consciência do plano de Deus, da gente saber qual é o nosso papel neste mundo, neste cosmos, nesse mecanismo engendrado por Deus,
para que a gente alcance a perfeição, né? Então, imagina quando a gente estiver todo mundo se relacionando como irmãos verdadeiramente e cuidando igualmente, em conjunto, todos nós, do planeta e do meio físico que nós utilizamos para viver. Então, as coisas vão mudar bastante. Quando todos nós tivermos a consciência, né, de qual é o caminho para a gente chegar na perfeição e chegar no Supremo, realizar o Supremo e chegar no Pai, todo mundo vai estar caminhando para o mesmo objetivo. Enquanto que hoje, quando eu vi esse pedacinho, né, esse texto, eu imaginei assim, nós esperneando, né, criancinhas esperneando, cada uma indo para um canto, não tem uma unidade nisso. Em algum momento, a gente vai se unir, vai chegar a ser essa unidade que vai chegar até o Pai. Por enquanto, a gente só está esperneando, eu acho. Só tem polarização. Uhum. Vamos lá. O reino de Deus está nos corações dos homens. E quando esse reino tornar-se factual no coração de todos os indivíduos em um mundo, então a regra de Deus ter-se-á tornado factual em um planeta. E essa é a soberania alcançada pelo Ser Supremo. É o todo. O todo. Para realizar a providência no tempo, o homem deve cumprir a tarefa de alcançar a perfeição. Contudo, o homem pode mesmo agora ter um gosto prévio dessa providência, nos seus significados eternos, ponderando sobre o fato de que no universo as coisas, sendo boas ou más, trabalham todas juntas para o avanço dos mortais conhecedores de Deus na sua busca pelo Pai de todos. A providência torna-se crescentemente mais discernível na medida que os homens alcançam níveis superiores, desde o material até o espiritual. O atingir do discernimento espiritual completo capacita a personalidade ascendente a detectar a harmonia naquilo que anteriormente era o caos. A própria mota moroncial representa um avanço real nessa direção. Tem uma coisa aqui que ajuda a gente a entender isso daí, que é assim, a nossa visão é sempre muito sobre aquilo que a gente está experienciando e que está nos afligindo. A gente não para pensar naquilo que efetivamente está acontecendo. Então, uma boa maneira da gente colocar isso numa perspectiva diferente é você se imaginar numa tempestade, né, onde tem raio, tem furacão, tem todo aquele negócio, e a gente fala, puxa vida, está desabando o mundo, né? Está tudo errado. E aí você tem esse mesmo evento e você se colocando fora dele e olhando para ele, aquilo que está acontecendo ali. Você enxerga a força da natureza, os elementos da energia física acontecendo, e você consegue enxergar até a beleza daquela violência daquela natureza, e você consegue enxergar ali uma beleza e até uma certa harmonia naquela bagunça e naquilo que está acontecendo. Então, tudo depende do olhar que a gente coloca nas coisas e do entendimento dos significados que a gente coloca em tudo aquilo ali. Então, para nós que ainda estamos vivendo num ambiente cheio de imperfeições, com muitas injustiças, com muita desgraça acontecendo, nós temos uma tendência a enxergar que o mundo está acabando, que as coisas, em vez de melhorar, estão piorando, porque a gente só consegue enxergar a parte ruim das coisas. A gente não consegue ver a parte boa e não consegue ver o mecanismo do todo, o conjunto das coisas, né?
E a gente não consegue se enxergar se colocando fora dessa situação, dizendo, bom, tudo isso aí está acontecendo, é um processo natural da evolução do homem, da evolução dos mortais, tem a sua beleza, apesar de suas desgraças, é um processo de aprendizado, é um processo de perfeccionamento, e as coisas estão acontecendo. E mesmo que eu esteja vivendo nesse ambiente, eu sei que a minha parte eu posso fazer para superar as minhas limitações e eu alcançar o meu mundo de luz e vida e participar nesse processo aqui de uma maneira que eu possa contribuir positivamente, otimistamente, né? Então, assim, é tudo uma questão de olhar, de que olhar nós estamos colocando sobre o mundo, sobre o que está acontecendo, né? Se a gente se deixar dominar pela tragédia, pela desgraça, e não conseguir enxergar a beleza que existe nesse processo evolutivo, nós estudamos aqui alguns dias atrás na escola a formação de governos e como as coisas acontecem, e ali nós aprendemos que até a guerra tem uma importância no desenvolvimento da civilização humana. Se não fossem as guerras, nós não teríamos alcançado um nível de evolução que nos levasse a uma evolução tecnológica, um desenvolvimento tecnológico, e não só isso, mas também até a formação de governos, a formação de amizade, de povos, de estabelecimento de regras de convivência, de leis, etc. Nós aprendemos que as guerras trouxeram uma evolução na medida em que, a partir do momento em que o vencedor destruía o vencido, ele, num determinado momento, mudou de atitude e passou a escravizar o vencido. Isso, para nós, é um horror. Você fala, como você faz escravos? Bom, mas é melhor ser escravo do que ser dizimado, né? Então, foi uma evolução, e assim as coisas foram acontecendo. Então, a gente tem uma tendência a enxergar a desgraça, e ela, de fato, existe, e existe um sofrimento causado por esse processo de evolução, mas a verdade é que, mesmo no meio dessa desgraça, essa desgraça contribui, de alguma maneira, para que a gente possa evoluir. E a história mostra de que maneira a civilização chegou até aqui, de como nós evoluímos sob muitos aspectos, né? Então, acho que esse olhar e esse entendimento é que muitas vezes escapa à nossa percepção e faz de nós pessimistas quando não avaliadores ou julgadores de um Deus, atribuindo a ele qualidades e crueldades que, na verdade, não existem. O nosso Pai é amante, é belo, é amoroso, é generoso, e se a gente tem o olhar certo de tudo que está acontecendo, a gente percebe a evolução desse organismo vivo e consegue enxergar esse processo de crescimento e de construção da perfeição de uma maneira que você consegue superar o sofrimento humano e enxergar a beleza de todo esse processo. Enfim, vamos lá. A providência é, em parte, o supercontrole do Supremo, incompleto, manifestado nos universos incompletos, e deve, portanto, ser sempre, número 1, parcial, devido à factualização do Ser Supremo ser incompleto, e, número 2, imprevisível, devido às flutuações na atitude da criatura, a qual sempre varia de nível para nível, causando assim, aparentemente, uma resposta recíproca variável no Supremo.
Quando os homens oram pela intervenção da providência nas circunstâncias da vida, muitas vezes a resposta às suas orações é uma mudança nas suas próprias atitudes perante a vida. Contudo, a providência não é caprichosa, nem fantástica ou mágica. Ela é a emergência lenta e certa do poderoso soberano dos universos finitos, cuja presença majestosa as criaturas em evolução ocasionalmente detectam na sua progressão no universo. Muitas vezes a gente não consegue encarar as situações que nós estamos vivenciando. Muitas vezes nos colocamos na posição de vítimas, né? Eu já falei disso algumas vezes. Então, quando você faz uma oração, frequentemente o que acontece é, com a nossa elevação espiritual, nós encaramos essas adversidades, esses contratempos, de outra forma, né? Buscando alternativas diferentes, com uma atitude diferente. E os problemas, eles não desaparecem, eles continuam lá. O que muda é a nossa forma de lidar com esses problemas, a maneira como nós lidamos com eles, né? Então, acho que é disso que eles estão falando aqui. Sim. A providência é a marcha certa e segura das galáxias do espaço e das personalidades do tempo, no sentido das metas da eternidade, primeiro no Supremo e depois no último, e talvez no absoluto. E na infinitude acreditamos haver a mesma providência, e essa é a vontade, as ações, o propósito da Trindade do Paraíso, motivando assim o panorama cósmico de universos após universos. E é isso. Que lindo. Finalmente nós conseguimos terminar o 118. Obrigada, mensageiro poderoso. Muito obrigada, mensageiro. Muito legal. Bom, nós vamos estar... Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite. Nós vamos estar na próxima semana falando das auto-outorgas, dos Micaéis. Quem tiver tempo, curiosidade, visite o documento número 20, que fala dos filhos do paraíso. Então, ali tem toda a descendência dos filhos do paraíso, e ali eles descrevem a figura do Micael. Então, nós temos 3 filhos do paraíso, né? três categorias, ou 3 grupos de filhos do paraíso. O Micael, os Micaéis é um desses, são os Adonais e os Dainais também. Então, nós vamos estar falando aqui, a partir da próxima reunião, justamente a partir da auto-outorga dos filhos do paraíso, que é principalmente a auto-outorga de um Micael, e a gente vai ver que todos os Micaéis, têm que passar por um processo de conquista, de mestrado, de sabedoria, de experiência, e essas experiências, essa sabedoria é conquistada através das auto-outorgas deles. E todos os Micaéis vivem 7 auto-outorgas, em diferentes mundos de suas criações. Esses mundos são daqueles seres que são filhos desses Micaéis. E a última auto-outorga, que é a 7ª, realizada por esses Micaéis, geralmente acontece como uma auto-outorga em um mundo mortal, um mundo como o nosso, né? E daí, então, a experiência
de nós termos recebido o nosso Micael aqui e ele ter nascido como Jesus. Então, é disso que nós vamos estar falando, dessas experiências vividas pelo nosso Micael, até a última delas, que foi quando ele veio para o nosso mundo viver a experiência dele como Jesus. Então, esse próximo documento, 119, vai falar das 6 auto-outorgas anteriores àquela em que ele veio viver no nosso mundo. Então, é um trabalho muito legal, um estudo bastante bonito. Se vocês quiserem, então, entender um pouquinho sobre os Micaéis e os filhos do paraíso, podem estudar o documento número 20, que vai ajudar bastante a entender algumas dessas coisas. É isso aí, pessoal, muito legal.